Olá, você que assistiu a primeira aula da série sobre amamentação já é um grande defensor da mesma. Se você não assistiu, corre lá e assiste para entender toda essa minha empolgação aqui. E na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre a composição do leite materno. Cadê meu slide? Eu sou a professora Renata Machado Pinto, e essa, então, é a nossa segunda aula da série sobre amamentação. Nós vamos falar, então, sobre colostro, o leite maduro, macro e micronutrientes, fatores protetores e a interferência da amamentação ou falta dela na microbiota do bebê. No começo, nos primeiros momentos pós-parto, diferente do que acontece nos filmes, não vem aquele monte de leite e aquele leite branquinho, como a gente está, né, tem no nosso imaginário. Não, o que acontece são umas gotinhas meio gosmentinhas, um negócio amarelo e muito pouco. Tem gente que acha que o leite está estragado, joga isso fora. Meu Deus, isso é um absurdo. Olha a importância do pediatra ou do outro médico, outro profissional de saúde que está assistindo essa gestante, comunicar como é que as coisas acontecem, tanto da composição do colostro, como ele é, a pajadura, que é aquela, realmente, quando a descida do leite, que vem aquela quantidade grande de leite, que a mama fica cheia, a mulher se sente assim poderosa, vou amamentar, isso não acontece no momento ali que o bebê nasce, geralmente é lá para o terceiro dia. Então, se a mulher não sabe de tudo isso, ela pode se desesperar nesse primeiro momento e se achar incapaz de amamentar. E aí já começam vários problemas. Então, a participação do pediatra no pré-natal é extremamente importante. Já sabendo que no começo o volume é muito pequeno e é isso que o bebê precisa, é isso que ele aguenta. Imagina só, ficou ali 9 meses em nutrição parenteral. Dá uma deglutida de líquido amniótico, isso é para dar uma treinada na deglutição, mas o estômago nunca aceitou volumes grandes. Isso vai acontecendo de uma forma bem progressiva. Eu vou mostrar no próximo slide. A função do colostro, que inicialmente não é nutrir o bebê, ele não vai engordar. Na verdade, ele vai perder peso, vocês vão ver isso na aula com o Toninho, tá? Todo bebezinho perde peso, e ele vem com essa reserva para isso mesmo, né? A função do colostro aqui é outra, né? Tem componentes laxantes, vai ajudar na eliminação de mecônio, e a principal função é fazer um shot de imunoglobulinas. Ele é cheio de imunoglobulinas, atapetam toda a mucosa gastrointestinal. Não tem algumas imunoglobulinas que não são digeridas pelo estômago e realmente vão mudar esse ambiente ali no trato gastrointestinal do bebê. O leite de transição, que é uma mistura entre colostro e leite maduro, fica entre 3 e 14 dias, e com 14 dias é que vai ser aquele leite maduro que a gente vai estudar daqui a pouco. Olha só a capacidade gástrica do bebê. No começo, gente, o primeiro dia é muito pouquinho mesmo. 5, 7 ml, ou seja, aquele pouquinho que sai tem que ser aproveitado, e é isso que o bebê aguenta. Vai aumentando rapidamente, mas, 3 dias, mais ou menos 25 ml, uma semana em torno de 50, com um mês é que o bebê vai aguentar 100 ml. Então, se por qualquer motivo o bebê precisa tomar uma fórmula, eu não posso começar aqui nesse primeiro dia com 50 ml numa chuquinha e passar para esse bebê. Então, até para em ocasiões específicas que o bebê precisa receber um outro leite, a gente tem que saber dessa capacidade gástrica para não fazer nada de nenhuma iatrogenia com esse neném, né? E vamos lá, características do colostro. Ele tem alta densidade, volume bem pequeno, pouca lactose, menos gordura, menos vitaminas hidrossolúveis, e muito rico em proteína, vitaminas lipossolúveis, A, E e K, muitos minerais, e como eu falei, reforçando aqui, é um shot de imunoglobulina. Comparando o colostro com o leite maduro, a gente vê que ele é bem mais denso, né? Tem quase o triplo de proteína, menos gordura, menos lactose, mais minerais, e ele é menos calórico. Mas não estamos querendo ganhar peso nesses primeiros dias. Calma, que depois o bebê vai ganhar muito peso. Agora vamos falar dos macronutrientes do leite humano maduro. O principal é a água, mas sem fora a água. Nós temos, então, em primeiro lugar, a lactose, que é o que vai nutrir mesmo, né, é o açúcar. Em segundo componente, a gordura, que além da questão de nutrição, também é extremamente importante para imunidade e
para o sistema nervoso central. Lembra que o bebê está no momento, assim, de rápido crescimento cerebral, e não só crescimento, mas amadurecimento, a gente precisa mielinizar o sistema nervoso central todo. Precisamos também, né, acabar a formação de retina, e a gordura é importantíssima para isso. O terceiro componente são os oligosacarídeos não digeríveis. Já tiveram outros nomes aí, e ele não vai ser usado pelo bebê. Ele é o quê? Ele é um pré-biótico, é comida de bactérias, e vai modular a microbiota desse bebê. E lá em cima, a quantidade pequena, menor quantidade de proteína entre os leites de mamíferos, estamos com proteína, que vai levar principalmente a ganho pondroestatural. O nosso leite também tem um monte de fatores protetores. Lactoferrina, extremamente importante, que aumenta muito a absorção de ferro. Então, o leite de vaca não tem lactoferrina. O bebê que toma o leite de vaca, o que acontece? Esse ferro não é totalmente absorvido e as bactérias vão fazer a festa ali. Nós temos também lisozima, que tem ação antibacteriana, imunoglobulinas à vontade, lembrando que a GA secretória ela é resistente a essa ação das proteases ali. Já se sabe que a mãe com Covid passa não o vírus, mas a imunoglobulina para o bebê, né? A mãe que foi vacinada também passa a imunoglobulina pelo leite. Olha que bacana. Vamos falar, então, um pouco de cada um dos macronutrientes ali, proteínas. Então, é o mamífero que tem a menor concentração de proteína no seu leite, né? Não chega a 1, às vezes vai até 1,1 no máximo por cada 100 ml. Leite de vaca tem 3 vezes mais. E esse excesso de ingestão proteica, no curto prazo, o nenê vai ter uma sobrecarga renal, uma sobrecarga do sistema gastrointestinal também, e existe uma programação metabólica pelo excesso de proteína que faz esse bebê que mamou leite de vaca a ter mais obesidade na infância e na adolescência e que repercute também em maior índice de obesidade na vida adulta. Não, a gente não pode comparar a necessidade de um bebê humano com um bezerrinho. Se a gente for logo comparar as habilidades motoras, nossa, o bezerro fica em pé no primeiro dia, ou segundo, no máximo, de vida. O nosso bebê vai ficar em pé meses depois, ele vai andar entre 1 ano e 3 meses. Mas eu não quero um bebê cheio de musculatura forte e com muita, né, desenvolvimento muscular nesse momento. O que a evolução fez para os humanos? O que a gente tem de grande crescimento na primeira infância? Perímetro cefálico, desenvolvimento de habilidades, de cognição. Então, assim, o leite humano, ele está todo adaptado para o crescimento cerebral. E nós vamos ganhar músculo mais à frente. Muito músculo mesmo, gente, é na adolescência. E não é só a quantidade de proteína que interfere, mas a qualidade da proteína também. Então, mamar na própria mãe é uma nutrição sem alergia. A composição dos aminoácidos é diferente. A gente tem muita taurina, que ajuda na absorção de gorduras e vai impactar no quê? No desenvolvimento do sistema nervoso central. 40% da nossa proteína do leite é proteína da caseína, e 60% é essa alfa-lactoalbumina, que é super importante para quê? Para síntese de lactase. Vocês estão vendo que a gente nasce muito imaturo, na verdade, com 3 meses é que realmente o sistema gastrointestinal vai estar funcionando muito bem. O que o leite vem fazer, o leite da mãe, da própria mãe? Ele já vem com algumas componentes que vão ajudando na metabolização de outros, na absorção ou na metabolização de outros. Então, a gente tem proteína aqui ajudando na absorção de gordura e ajudando na síntese da enzima que vai quebrar o açúcar do leite. Olha que coisa bonita, né? E o leite de vaca, coitada da vaca, né? Eu fico falando mal da vaca, mas o leite da vaca não é para humano, é para o bezerro. Então, primeiro que a proporção é muito diferente. Lá nós temos 40% de caseína no leite humano, e aqui no leite de vaca, 80% de caseína. Não sei se vocês já viram fazer leite em fazenda, forma uma bola, assim, um coágulozão. Isso é por conta da caseína. Então, aqui, como tem muita caseína, forma um bolo muito grande, é difícil de ser digerido, e ele rouba, né? Rouba o cálcio. Então, o leite de vaca tem muito cálcio por
comparando com o leite humano, tem mais cálcio, mas ele não é absorvido. Então, ele rouba cálcio e fósforo ali, então vai ficar péssimo para essa criança. Além de que vai aumentar a cólica. É uma criança que, naquele momento, tomou leite, mamadeira com leite de vaca, deita e dorme, demora para ter fome de novo, mas não é o mais saudável. É igual você comer uma comparação assim meio boba, mas igual você comer uma salada com grelhado ou comer uma feijoadona. A feijoadona você vai ficar cheio, vai demorar para dar fome de novo, mas o que é mais saudável? É a salada com grelhado, né? Então, leite humano seria isso, um leite com fácil digestão, e o bebê vai ter fome várias vezes, e é picadinho, dá um maior trabalho, mas é isso que é o fisiológico, que é o correto para os nossos bebês humanos. E a gente tem aqui, que é uma beta, tipo 40% mais ou menos, é beta-lactoglobulina bovina. Primeiro que é bovina, nosso é humano. E aqui é alfa-lactoalbumina, ou seja, é completamente diferente. E para bebês com tendência, isso aqui pode sensibilizar alguns lactentes para alergia e pode justificar por que bebês que mamam leite de vaca têm maior risco de diabetes mellitus tipo 1, autoimune. Então, não é a causa, mas é um dos fatores de risco. Existe uma sequência de aminoácidos, 17 aminoácidos iguaizinhos dessa proteína que é considerada, e é mesmo, né? Não é humana. Só que esses 17 aminoácidos são iguaizinhos a uma parte de uma proteína de superfície da célula beta. Então, o sistema imune imaturo, ao não reconhecer essa proteína, e tá certo de não reconhecer aqui, pode confundir e achar que célula beta também não é self. Então, justifica uma maior destruição autoimune de células betas nos bebês amamentados com leite de vaca. Comparando aqui, então, olha só, a cada 100 ml, aqui nós temos o leite de vaca, tem um monte de, nossa, um absurdo de caseína. Nós temos alfa-lactoalbumina 0,3, aqui 0,2, só que aqui é humana, aqui é bovina. E no leite humano não tem essa beta-lactoglobulina. E aqui é bovino. Então, assim, são coisas muito diferentes. E a gente vê isso, né, repercute na saúde desse bebê no médio e longo prazo. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o perfil lipídico do leite humano. Antes de falar da composição em si, eu quero lembrar, né, a química. Então, aqui, quando a gente fala gordura saturada, insaturada, o que eu quero dizer com isso? Saturado de hidrogênio. Então, cada linhazinha dessa aqui está mostrando a ligação dos carbonos entre si. Então, como eu tenho carbono com carbono, não tenho nenhuma dupla ligação, só dá uma mãozinha para o carbono de cá, outra para o de lá, as outras duas têm o quê? Hidrogênio. Então, quando não tem nenhuma dupla ligação, ele está com o máximo, ligado no máximo de hidrogênio que ele pode. Então, isso é gordura saturada. Se eu tenho uma dupla ligação entre os carbonos, ou seja, eu tenho uma monoinsaturação. Um hidrogênio a menos está ligado aqui. E se eu tenho várias, eu tenho poliinsaturado. E esse negócio de ômega 6, 3, o número aqui é onde começa a primeira dupla ligação. E nós temos algumas gorduras importantes, o ácido araquidônico, conhecido, né, o ARA, o EPA, eicosapentanoico, e o DHA, docosahexaenoico. São difíceis de falar, então nós vamos agora falar sobre eles com esses apelidinhos, DHA, EPA, ARA. Então, vamos lá. E o leite humano tem o DHA, coisa que os outros leites não têm. Né? Falando de gordura geral, a gente tem 35% a 50% das calorias, é uma concentração maior no leite do final. O que é isso? Pensa que a mama não é um reservatório, não é um estoque só, ela é uma fábrica, então esse leite vai sendo formado à medida que demanda, então o neném vai sugando, isso é um estímulo para a produção de leite naquele momento. O leite do começo da mamada tem um pouco mais de água, de açúcar, e o do final um pouco mais de gordura, que é mais complexo ali de ficar pronto, mas não é assim, esse só tem água e açúcar, esse só tem gordura. Não, é que a composição ela vai se modificando. Por isso é importante o bebê esvaziar toda a mama para ele ter mamado, entre aspas, os dois tipos de leite, do começo e do final. Na próxima mamada, começa pela mama que terminou,
Mas a gente vai revezando, ele vai sentindo, então aquela que está mais cheia, esvazia, vai para outra. E vamos sempre fazendo esse revezamento para o bebê mamar sempre os dois tipos de leite, né? É um leite muito rico em linoleico e alfa-linolênico, que são importantíssimos para o desenvolvimento e milenização do sistema nervoso central e retina. Tem muito não, tem uma quantidade pequena, mas que faz muita diferença dos ômega 3, DHA e ARA, que também vai ter efeito importante no desenvolvimento de retina, sistema nervoso central e também do sistema imune. Na verdade, o leite humano, ele tem muito colesterol, e isso é uma coisa boa, porque é como se fosse um treinamento para desenvolver o sistema enzimático que regula o metabolismo na vida adulta. Claro, se você tiver uma doença monogênica, ou poligênica, tiver uma hipercolesterolemia familiar, você vai ter um aumento de colesterol, por conta, né, dessa doença genética. Mas é interessante você treinar o seu sistema aqui com leite rico em colesterol nessa primeira infância. Lembrando, gente, que a gente não dosa colesterol de bebês até 2 anos, não existe uma referência para isso. A gente não restringe gordura de bebês, eu tenho que deixar esse bebê com livre acesso à gordura por conta da importância da milenização. Mas eu também não vou dar porcaria, eu não vou dar gordura trans, eu não vou dar comida ultraprocessada para bebê. Então, a gente não vai dar coisas desnatadas para bebês, né? Mas também eu não vou dar porcarias industrializadas, eu vou dar batatinha frita para um bebê de 1 ano, então que fique bem claro nesse sentido aqui. A partir de 2 anos, a gente pode fazer o lipidograma, tem uma referência ali. Aliás, gordura trans, industrializados, superprocessados, a gente deve evitar ao máximo, né? E olha que coisa linda, a gente nasce imaturo, nosso sistema gastrointestinal não está lá essas coisas de maturidade, nosso pâncreas está... Ele demora 3 meses para realmente conseguir produzir tudo o que é necessário para boa digestão. Aí lá vem o leite humano, que tem o quê? Uma lipase presente. Então, se o meu pâncreas não dá conta, deixa que o leite da minha mãe vai me presentear aqui com a lipase. Então, tem uma melhor digestibilidade. Isso, fórmula nenhuma vai conseguir imitar, né, gente? E chegando lá, os carboidratos, né, a famosa lactose, está sendo demonizado hoje em dia, que é uma grande bobagem. Poucas pessoas realmente têm que restringir lactose. Então, lactose vem com 40% das calorias do leite humano, e é uma junção, então, de galactose com glicose. Glicose, nossa comidinha, né, vai nutrir mesmo as células, e a galactose é importante para a formação de sistema nervoso central. E olha só, facilita a absorção de cálcio e ferro. É muito bonito como os nutrientes são todos muito bem bolados para um ajudar no outro. Então, nós não temos tanto cálcio assim, comparando com leite de vaca, o fósforo também no leite humano, mas ele é todo absorvido, a biodisponibilidade é lá em cima. A gente não precisa ter tanto ferro, porque ele vai ser todo absorvido também. E vamos dar uma falada agora nos carboidratos não digeríveis, esses oligosacarídeos, ou Hilmer-Milk oligosacarídeos do leite humano, já foi chamado de fator bífidos, ou um carboidrato hidrogenado. Resumidamente, são carboidratos pequenininhos, muito variáveis, tem mais de 200 tipos descritos, varia de mulher para mulher, tem alguns mais frequentes que outros, e alguns desses mais frequentes as fórmulas estão tentando colocar, mas, claro, nunca vão conseguir imitar uma fisiologia tão complexa assim, e eles são pré-bióticos, comidinha de bactérias do bem. Vão promover o crescimento de lactobacillus bífidos, bactérias fermentativas, vão deixar aquele meio ácido, que não deixa, então, inibe o crescimento de bactérias patogênicas, fungos, parasitas. E a microbiota do bem, né? Não é nem entre aspas mesmo, não, é do bem mesmo, pode ser do bem ou do mal. Tem várias funções. Umas já são conhecidas mais, né, de décadas, tipo metabolismo de ácidos biliares, disponibilidade de nutrientes, por exemplo, vitamina K e alguns tipos de vitamina B. A vitamina K, ela só vai estar realmente assim, bem estabelecida a sua produção depois de 15 dias, que aí a microbiota realmente está estabelecida. Então, o que acontece? Todo bebezinho, quando nasce, ele recebe um shot de vitamina K, justamente para dar um tempo das bactérias ficarem ativas ali, então, depois produzir a vitamina K para a gente.
também interferem em absorção de cálcio, fósforo, magnésio. E agora vem umas coisas interessantes, são mais conhecimento mais recente. A microbiota tem funções interessantíssimas por causa da produção de ácidos graxos de cadeia curta, uns ácidos graxos pequenininhos. Lembra que eu falei que o leite humano, ele muda o DNA? Uma das formas de mudar a expressão gênica é mexendo nas histonas. As histonas são aquelas proteínas que o DNA dá 2,5 voltas, ele fica todo empacotado assim, e fica todo enroscado. Para você ler um gene, para você expressar aquele gene, esse DNA tem que desenroscar, ou seja, tem que desenrolar dessas histonas. E se você acetila essa histona, bota uma acetina na histona, ela realmente abre. Então, acetilar a histona significa mudar a expressão gênica. Você está abrindo esse DNA, ele está ficando mais fácil de ser lido. E isso tem a ver com o aumento de expressão de leptina, que é o hormônio da saciedade, né? E a não acetilação de alguns lugares vai reduzir inflamação. Então, genes regulatórios que tem a ver com inflamação no geral. São 2 exemplos, mas existem outros também. E tem tudo a ver o quê? Com a função, não é diretamente do leite humano em si, mas via microbiota, mas existe também a possibilidade de outras formas de alteração epigenética, metilação de DNA, tal, que aí vai direto pelo leite humano mesmo. Mas isso aí já é uma outra aula. Além disso, microbiota modula a resposta imune, previne doenças imunomediadas e modula a função e desenvolvimento cerebral. Na verdade, microbiota é um mundo, tem congresso só de microbiota agora, daqui a pouco já está entrando até em livros textos também. Estamos quase finalizando, estamos falando um pouquinho de vitaminas e minerais. A gente tem que o leite de vaca, o leite humano maduro está intermediário na quantidade de vitamina A entre leite de vaca e colostro, mas a quantidade certa, não precisa de nem sempre mais é melhor. Aliás, menos mineral é melhor, é o adequado para o bebê humano, para não ter sobrecarga renal. A gente tem menos cálcio e fósforo em ml, comparando com o leite de vaca, mas ele é muito melhor absorvido. E o nosso ferro, repetindo, já falei umas vezes, falar de novo, alta biodisponibilidade. Então, é mais ou menos a mesma quantidade de ferro, mas olha só o leite de vaca, só 30% vai ser absorvido e as bactérias patogênicas podem utilizar esse ferro ali. Já o nosso ferro não, ele vai ser muito melhor absorvido, não sobra para a bactéria fazer festa. E bebês amamentados na própria mãe, só na própria mãe, eles precisam de muito poucas outras intervenções. Todo nenenzinho, quando nasce, a gente faz a vitamina K, justamente porque quem vai fornecer a vitamina K para o bebê é a microbiota, isso pode demorar até uns 15 dias para ela estar bem estabelecida. E a vitamina D, antigamente se recomendava para bebês tomarem sol, mas é uma coisa que ficou controversa e nem sempre funcionava, e às vezes tinham queimaduras, outras pessoas não colocavam sem roupa adequadamente. Bom, então aquela história de bota X minutos no sol, de frente, de trás, foi mudada para a recomendação atual da Organização Mundial de Saúde, é uma suplementação de rotina, 400 unidades por dia até 1 aninho, 600 unidades por dia até 2 aninhos. É isso, e temos depois uma terceira aula sobre o manejo da amamentação na prática. Então, vocês já viram tanto que é importante, tanto benefício. Já expliquei por que, né, nessa aula de composição do leite, e a próxima e na prática, por que não bota no peito e pronto? Infelizmente, não é bem assim, mas a gente consegue superar os problemas que acontecem. Te vejo na próxima aula, então, com esse tema. Até lá!